Gate 3, 8, 6, closing now at gate number 9. Cartão de embarque, o podcast de todos os destinos. For the aircraft to gate number 31 immediately. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este novo episódio do Cartão de Embarque. O podcast de todos os destinos está de volta depois de umas pequenas férias para recuperar energia. Trazemos novas culturas para conhecer e esta é a melhor parte, sem sair do sofá. Para começar da melhor forma, hoje rumamos diretamente ao Canadá, um país que vai nada mais nada menos do que do Círculo Polar Ártico até aos Estados Unidos. Estamos a falar do segundo maior país do mundo e, como não podia deixar de ser, tem a maior fronteira do planeta. São mais de 8.800 km a dividir o Canadá e os Estados Unidos. Hoje vou ter comigo outros dois podcasters que eu gosto muito de ouvir. Para nos falar sobre o seu país e a sua cultura, contamos com o David Williams. Ele vive em British Columbia, é designer gráfico e é também o autor de Fireside Canada, um podcast delicioso sobre o folclore e a história do Canadá. Falámos da Colômbia Britânica e foi precisamente nesta província que a nossa outra convidada viveu durante 6 meses. E foi o doutoramento que ele levou até lá. Começou por partilhar os seus textos num blog que acabou por crescer e tornar-se num podcast de viagens, mais especificamente para viajantes conscientes. Para nos explicar o que é isto de viajantes conscientes, nada melhor do que passar à conversa com a Catarina Gralha, do Mundo Indefinido. Olha, a Catarina, assim, saindo fora da questão de das profissões e etc., eu sou alguém que tem muita curiosidade e tem muita vontade de aprender. E tenho muita vontade de aprender sobre praticamente tudo o que exista. Isto deu-me, assim, alguns problemas, digamos, quando estava a escolher a minha área, porque queria ir para a história, queria ir para a antropologia, queria ir para ciências, queria ir para praticamente tudo, e foi, assim, muito complicado. Portanto, se eu tivesse de me definir numa palavra, eu diria que sou muito curiosa e tenho uma grande vontade de aprender. Indo para coisas mais práticas, a minha área de formação é Engenharia Informática, eu neste momento sou investigadora nessa área, dou aulas também a nível universitário e depois tenho a minha paixão pelas viagens e é um bocadinho sobre isso que vamos falar hoje, não é? Sobre viajarmos um bocadinho e também sobre o que me levou ao Canadá, neste caso em particular. Exatamente, e que no fundo está tudo relacionado com aquilo que já acabaste de falar, mas começava por te perguntar precisamente como é que este tal bichinho das viagens surgiu? Consegues identificar? Sempre foi algo que esteve contigo? Sim, eu consigo identificar de forma muito clara e a culpa é da minha mãe. Eu digo sempre isto porque eu comecei a viajar com a minha mãe quando eu era pequena e nós viajávamos sempre de forma muito informal, digamos assim, não tínhamos propriamente, às vezes tínhamos um destino, outras vezes não tínhamos, andávamos assim um bocado à descoberta por Portugal, íamos de carro, íamos com uma tenda, íamos acampando e sempre foi muito nesta perspectiva de descobrir, ok? De vermos o que é que a estrada nos trazia, com aqueles mapas em papel, não havia GPS, nem nada disso, portanto era mesmo assim uma aventura. E depois eu gosto de dizer que é a sorte de o meu pai viver nos Açores. Então muitos dos meus verões, pelo menos 1-2 semanas eram passadas lá, o que me também deu para conhecer, neste caso em particular a Terceira e depois a Ilha de São Miguel, e também tinha a sorte da minha tia viver na Alemanha, o que 2 semanas nos Açores, 2 semanas na Alemanha e depois o resto do tempo em Portugal com a minha mãe, portanto o meu verão era sempre muito animado a nível de viagens e desde pequena que fiquei com essa vontade, fiquei com esse bichinho, portanto sim, eu consigo precisar exatamente de onde é que vem. E pensando nestas tuas experiências propriamente, Portugal, que é o continente com a tua mãe, os Açores, é também por aí, ou leva-me a pensar se não é por aí que vem também a tua, chamemos se calhar, preocupação com os viajantes conscientes. O que é isto que tu falas que é, por exemplo, um blog para viajantes conscientes? O que é que queres dizer? Eu apercebi-me, e isto não foi uma coisa que vem desde o início, ok? Foi algo que me fui apercebendo à medida que fui viajando, que nós temos diferentes formas de viajar. E cada pessoa tem as suas preferências e os seus gostos e etc. Mas eu acredito que nós podemos fazê-lo de forma consciente. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós termos noção, termos conhecimento do impacto que estamos a causar nos sítios que visitamos. E esse impacto tanto pode ser positivo como pode ser negativo, não é? Mas eu acho que o primeiro passo é de facto compreender que, independentemente do nosso meio de transporte, independentemente para onde nós vamos ter um impacto, certo? E quando nos apercebermos disto, é de pensarmos, ok, que tipo de impacto é que eu quero trazer?
É trazer isto à consciência, lá está, não é? Pronto. E o impacto que eu quero, obviamente, que é um impacto positivo e é um impacto que tem influência nos três pilares da sustentabilidade, portanto, económica, social e ambiental, e é muito por aí que eu entro e que eu acredito que as viagens têm um poder transformador muito grande. Eu acho que as viagens podem mudar o mundo, é a minha perspectiva, talvez seja um bocadinho, bom, não sei, ingênua, não sei, mas eu acredito muito nisso e pronto, eu quando viajo quero para já ter o conhecimento daquele sítio onde eu estou a visitar, portanto todo o contexto político, histórico, geográfico, etc. E depois saber como é que eu posso auxiliar aquela comunidade e as pessoas que estão lá, porque eu depois vou-me embora. Ok? Eu estou lá durante um determinado período de tempo, uns dias, umas semanas, não interessa, mas eu depois volto. E no tempo que eu estou lá, quero saber como é que eu posso auxiliar estas pessoas, que tipo de programas é que eu posso fazer, até mesmo tipo de atrações com animais, por exemplo. Enfim, isto é assim uma coisa um bocadinho complexa, vou tentar resumir. Acho que no fundo é por aí. Olha, então aí como é que tu, Catarina, foste parar ao Canadá? Foi por causa do teu doutoramento, certo? Foi, exatamente. Então, em 2017, aliás, isto é uma história muito engraçada porque eu vou voltar um bocadinho atrás é 2016, não é assim tanto atrás quanto isso. Mas basicamente, em 2016, eu fiz o Transiberiano e terminei na China e eu tinha uma conferência em Pequim. E acabei por ficar uma semana extra, para além depois de toda a minha viagem, já tinha estado ali um mês a viajar, acabei por ficar essa semana nessa conferência, para fazer a apresentação do trabalho. E eu quando estava lá, um dos meus orientadores do doutoramento também estava, e ele conheceu uma pessoa que estava a organizar com ele um workshop, que era da Universidade de Vitória, no Canadá. E eu até lembro muito bem que estávamos num autocarro, os três, e o meu orientador mandou assim para o ar: olha, por acaso a Catarina não podia ir lá passar um tempo contigo ao Canadá? E ela disse: claro que sim! E isto foi em 2016, para aí foi em setembro de 2016, e eu em janeiro de 2017 estava a ir para o Canadá. Portanto, é uma coisa muito rápida. Como é que a coisa surgiu? Lá no Canadá, a Universidade de Vitória tinha financiamento, portanto ela tinha um orçamento bastante confortável, digamos assim, que podia comportar a minha estadia lá, e eu fiquei lá durante 6 meses, portanto fiquei desde janeiro até junho, até ao final de junho de 2017, na cidade de Vitória, que eu na altura confesso que não sabia onde é que ficava, tive de ir à procura, e afinal é a capital da província da British Columbia, que a maior parte das pessoas, ok, se eu disser Vancouver, praticamente toda a gente sabe, se eu disser Vitória, se calhar não sabem, mas sim, Vancouver não é a capital é Vitória, que fica numa ilha que se chama Vancouver Island. Portanto, sim, como podes ver, Vancouver tem assim este peso todo, mas a capital mesmo da província é Vitória. A ideia que eu tenho é que esta é uma zona muito particular, muito característica do Canadá, até pela sua diversidade de natureza. É esta imagem que tem, corresponde ou não? Qual é que foi qual é que é a imagem que trazes de lá? Sim. Vitória em particular, e aliás, toda a Vancouver Islands é muito bonita a nível de natureza. É muito verde, tem assim uma beleza natural fantástica, tens assim árvores, florestas, rios, é mesmo espetacular. A parte mais a norte está quase sempre muito fria, portanto também tens neve, e o que é que acontece? Tens uma diversidade de animais também muito grande, portanto é muito comum, por exemplo, eu sair de casa e ter um veado à minha frente, uma família de veados, ou ter os esquilos que andam ali de árvores em árvores, é uma coisa muito comum, e tem de facto uma beleza natural muito grande, ok? E aliás, toda a província, eu acho que as duas mais bonitas, eu não estive em todas as províncias canadianas, estive apenas em duas, mas aquelas duas que eu estive a nível de natureza são assim as mais fortes, que são a British Columbia e a Alberta. Ok, elas são mesmo lado a lado. Têm depois o inconveniente que no verão também tem muitos incêndios por causa disso. De qualquer das formas, é muito verde, e o que é que isto significa? Nós não nos podemos esquecer, para termos uma coisa tão verde, tem de haver água. Se tem de haver água, tem de haver chuvinha de vez em quando, ok? Portanto, praticamente todos os dias chuvisca um bocadinho. Mas é natural, para conseguires ter aquele verde todo magnífico e maravilhoso, tem de haver água. Mesmo, bem dita. Olha, era por aí também que gostava de perguntar qual é que é a tua sensibilidade sobre isto. O Canadá não é assim nos sítios mais óbvios que se pense para visitar, mas tem de facto muito por onde ver. Que tipo de pessoa é que tu achas que ia gostar de estar pelo Canadá? Por exemplo, destas duas províncias, o que é que tu achavas que era digno assim de visitar? O que é que te fascinou mais? Então é assim, o Canadá é um país muito grande e muito diverso.
e eu posso falar apenas das 2 províncias onde eu estive. Certo? Portanto, eu sei que, por exemplo, Toronto e Quebec serão cidades completamente diferentes. A cidade que eu estive em Vitória é perfeita para quem gosta daquele turismo mais local, sabes? Porque é uma cidade muito pequenina, em que as pessoas são muito afáveis. Aliás, eu acho que no Canadá toda a gente é muito afável, assim no geral, mas ali sentes muito aquele espírito de comunidade, pá, as pessoas falam-te muito bem em todo o lado, portanto, para quem gosta assim de um turismo mais de proximidade é muito bom. Depois, estas 2 províncias são perfeitas para turismo de natureza. Quem gosta de fazer caminhadas, quem gosta de subir a montanhas, quem gosta de estar ao pé de rios, para este tipo de pessoas é mesmo perfeito, perfeito, perfeito. Mas também tens, para quem gosta de cidades maiores, Vancouver também é muito bom para isso. Vancouver é muito mais cosmopolita, é muito mais emoção, mais trânsito. Apesar de não ser assim caótica, notas que é uma cidade muito mais viva do que, por exemplo, Vitória, ok? Vitória à noite não tem nada a ver com Vancouver à noite, a nível de movimentação, de pessoas, de barulho, etc. Okay? Portanto, eu acho que Canadá, sendo um país tão grande, e mesmo dentro destas 2 províncias em particular, eu já vou falar um bocadinho da Alberta, tu tens para quem é amante da natureza, mas também para quem gosta de turismo de cidade. E a oferta cultural também é muito grande. Tens museus muito bons, extraordinários mesmo, os preços é que podem não ser assim tão simpáticos, mas tens, mas tens uma oferta cultural muito grande e tens a parte toda natural. A Alberta tem Banff e Jasper, mas Banff em particular, que é assim um parque maravilhoso, com lagos cor turquesa, é assim uma coisa mesmo daquelas que tu olhas e, caraças, as fotografias não me enganaram. Sabes? Porque às vezes tu olhas para aquelas fotografias, olhas para aquela água e pensas, alguém deve alterar isto só pode alterar uma cor. Não, isto não é assim. E Não depois pode chegas ser lá, bem assim. exatamente, e depois chegas lá e é mesmo aquela cor, estás a ver? Que nós quase conseguimos ver, sabes, com a tua descrição, é assim, deve ser um cenário assim muito, muito Ah pá, é daquilo que nós mágico, vimos. sim. E com a tua descrição dá assim vontade de mergulhar completamente Sim, de sim, sim. cabeça. Portanto, nós temos esta parte da natureza, portanto, vários parques Uhum. naturais, obviamente, para explorar com toda a sua Sim, diversidade de fauna e flora. exatamente, exatamente. Tens toda uma quantidade enorme de parques naturais e os parques são parques nacionais, lá está, mas eles têm uma característica, tu precisas de pagar, ok? Portanto, tu caso fores ao Gerês, por exemplo, vais e pronto, lá não, tu tens de pagar para entrar nos parques, porque é uma maneira de conservação, porque são áreas muito grandes e também é para fazerem as limpezas, para depois evitar outro tipo de incêndios, etc, etc. Aquilo é pago, mas tens um cartãozinho que tu podes pedir para o dia ou para uma temporada, ok? E se estiveres lá durante vários dias, ou durante uma semana ou 2, pode-te compensar teres de facto esse cartão. Olha, mas parece-me que se cose muito bem esta parte de quem quer viver a natureza, mas depois também ter a parte urbana, não é? Porque Sim. tal como falaste, por exemplo, Vancouver, até Vitória, não é? Já noutra escala, Uhum. mas há muita coisa a acontecer e a parte cultural, imagino que a nível da oferta de museus, eu li algumas coisas que tu escreveste na Uhum. altura, muita coisa para explorar. Sim, muita coisa mesmo. Vancouver tem muita coisa para ver, mas eu queria te falar de um museu em particular, agora que estavas a falar em museus, que é um museu que existe em Vitória, que para mim é dos melhores museus onde eu já estive, que é o Royal BC Museum, portanto, o Royal British Columbia Museum, que é um museu que conta a história toda da província da British Columbia, e é um museu muito interessante porque eles têm a representação de tudo, ok? Portanto, tens a parte da fauna e da flora que existe na região, com representações mesmo, assim, tu consegues mesmo ver os animais em 3D, uma coisa muito, pá, é muito, muito, muito giro. E depois, o que eu gostei mais no museu foi que o Canadá tem muitos povos indígenas, e, enfim, como também existe na Nova Zelândia, na Austrália, no Brasil, enfim, e eles na altura, sabes que foi muito complicado, como foi em praticamente todos esses países, toda a questão da colonização não foi fácil, não é? Porque na altura, quando os povos europeus, digamos assim, chegaram ao Canadá, depois aquilo tinha uma política de reeducação, chamamos reeducação com muitas aspas, não é? Portanto, o que é que isto significava? As crianças eram retiradas das suas famílias, iam para escolas normalmente missionárias, ok? E tinham esta tal reeducação aos padrões ocidentais, como é óbvio, não é? Europeus, neste caso, da época, e foi assim uma coisa muito má. E o Canadá está a tentar ir buscar um bocadinho das suas origens. Uma parte negra, diria mesmo, da história de muitos países e que muitas vezes nós desconhecemos.
Já percebemos que o Canadá é mesmo grande, com regiões muito distintas entre si, mas uma coisa é certa, os fãs de turismo de natureza devem estar deliciados. E atenção, porque além da Colômbia Britânica, não podemos esquecer a Alberta, logo ali ao lado, com paisagens lindíssimas e os parques nacionais de Banff e de Jasper. Esta é a altura perfeita para ouvirmos o que o David tem para nos contar sobre o seu país. Um dos traços do Canadá, além da natureza, é ser multicultural. Mas ele também nos vai falar um pouco sobre a relação com os Estados Unidos. Afinal, uma das ideias presentes na fundação do Canadá foi, mais coisa menos coisa, manter os americanos fora. Vamos tentar perceber porquê. Yeah, my name is David. I live on the west coast of Canada in the province called British Columbia. So the furthest you can go west. I am a graphic designer by trade, but then I am also, as you know, the host and creator of a small podcast called Fireside Canada. Just finished one season where I basically just talk about the folklore and history of Canada and the stories that kind of surround us from coast to coast. That was exactly what catch me in your podcast. Why? How did you notice? How did you conclude that maybe it would be a good idea to make a podcast about the Canadian folklore, sharing some stories, some legends? Why? I think a lot of Canadians grow up not really understanding or knowing a lot about what Canadian culture is, or we struggle with the idea of what Canadian culture is, right? We're right next door to the biggest and most powerful country in the world, culturally and otherwise. So you get a lot of American culture, and our culture is very, very similar to America. But that we do have our differences, and we do have our own stories, and our stories are often very tied to the people who live in the different provinces across Canada, and also very much to the landscape. But not a lot of Canadians, including myself, know about them. So as I was just, going through, I do a lot of traveling. I traveled across Canada. I did a road trip back in my 20s and learned more about each of the provinces. And I kind of learned that there are a lot of stories that are individualized to the provinces that not everyone really knows about across Canada. So I know about stories from BC, but maybe a person in Quebec doesn't know anything about those, and I don't know anything about in Quebec. So I figured it would be really fun to kind of research more of these and kind of write them down. I had no idea what I was doing at first. And then as I slowly put them together, it kind of came to me, well, I wanted a creative outlet. I wanted to do something fun with what I had gathered and what I had learned. I figured, well, a podcast kind of makes sense. It's a way to kind of share that information. And it's very much to the tune of folklore, right? These kinds of stories would be normally shared orally and traditionally, like around a fire or whatever else, not necessarily written down. So it kind of clicked that way. And so far it's a small listenership, but people seem to enjoy it. No, and it really made all sense for me to listen to your podcast. And, it kind of transported us to this environment, around the fire. So thank you for that. Thank you for that trip. And, right after you started to talk about your podcast, it just popped up to my mind this question. So in the end, what is the Canadian culture? How would you describe or present it to us? So that's also a really hard question that I think Canadians have been struggling with for decades, right? Like if you go to any bookstore, a used bookstore especially, you'll find volumes and volumes of people trying to identify who Canadians are. And in a lot of ways, the country was founded initially with kind of three ideas. It was one of the main ones was keeping the Americans out, because they were the Americans. They were going against the British. A lot of loyalists up here. And that for a long time, that's kind of been the defining thing, is to be Canadian is to be not American. But there's more to it than that. And of course, again, we share a lot of the same cultural values. So I think a lot of ways to be Canadian is to be very, very similar to America. I think if you wanted to look at it from a very broad perspective, maybe Canada is seen as a little more left-leaning than America is. We're definitely a lot smaller, especially, and that contributes to our culture quite a bit. So for example, the population of Canada is about the same as the population of just the state of California. So it's very few people stretched across a huge, huge distance. So I think in a lot of ways, the landscape influences the way that we talk about things in our art and our culture and our music and that kind of thing. But yeah, so I would say that it's still kind of a work in progress trying to figure out who we are. We're multicultural, very welcoming, I would say. But very much in line with American culture as well in a lot of ways, but still trying to hold our own against the behemoth that is the American cultural enterprise. But it's really interesting in the context also of this podcast that you mentioned already twice, the importance of landscape and the process of, building and developing the Canadian culture.
why do you think it is like this? Which kind of landscape can we find there, and why do you think it is so important in this process? Yeah, I think landscape has a big influence because it's so few people across a huge amount of land, and I think it's really influenced a lot of our culture ever since forever for the indigenous people, and then as well as the settlers who came over and colonized Canada later on. And I think it's just for a lot of the thing you read about the history of Canada, for example, you read about Irish people who came over from Ireland just after the Napoleonic War, and many people had never seen an actual forest before, because by that time the forests of England were mostly gone. So you come over here and you step foot and you see these trees that are enormous, and that they take up most of the landscape. Most of my province of British Columbia is mostly trees and mostly trees and rocks. So I think that has just become an iconic thing. We also have a certain romance in Canada for the North, because the true North, strong and free, is part of our song. And so there's a lot of idea of this vast wilderness that is part of our country, that we protect it, or that we identify with it in some way. And it comes to signify certain things for certain people. But I think the landscape has always played a part in that. You also gave us some ideas about the landscape in your state, in British Columbia. Is there some spots that you would like to tell us about, some of your favorite spots around your place? Yeah, sure. Yeah. So this being a traveling podcast, especially to talk about what we're looking for when you're coming to Canada. So for sure in BC, so British Columbia is probably the number one destination, I believe, for tourism in Canada. So when you come down here, you're going to fly into Vancouver, and then most people will stick around Vancouver. That's the main city, very modern. And if you just want to poke around, you're going to go to places like the Capilano Suspension Bridge, which is kind of a tourist trap, but it's also a great way to not have to rent a car, go see a little bit of what the Pacific Northwest looks like, and then go back safely to the city. But if you're more adventurous, if you're looking for something more out in the wilderness, if you want to rent a car, you would go up to Whistler, especially if it's the winter season, and go to ski there on the very well-known slopes of Whistler and Blackcomb. If you're in the summertime, a lot of people want to drive through the Rockies, so they'll drive east, go up through the Rocky Mountains, go to a place called Banff, Alberta. That's the Banff National Park, BANFF. So if you just Google that, you'll see the beauty of the Rocky Mountains and this kind of landscape. Otherwise, you can also continue going west, hop a ferry, and go to Vancouver Island. And then from there, if you go up to Tofino, which is on the tip of Vancouver Island, that has some of the best surfing, from what I understand, in the world. So a lot of great natural resources to explore just within a relatively small area, all things considered, within British Columbia. It's really a wide range of, activities and landscapes to just explore around BC. But now let's just go back to, maybe to your main topic of your podcast, or is there some story that you think, okay, this actually really shows what is the Canadian culture that we were speaking about before? So it's hard to really identify one story or one thing that kind of unifies it all together, except that idea of many of them keep going back to the landscape, to the places where we live and that we call home. So I would say that's really the only thing is once you identify which region you can visit, because you can't visit them all. I think it takes like 3.5 days to drive from one coast to the other of nonstop driving. So it's really just you pick the pocket and you go and try to encounter the culture of that area that you're going to. So that being said, if you're wanting to talk about legends and folklore and history, probably one of the biggest ways to understand right away is to look at the Indigenous stories and the stories of the First Nations. So if you're looking at BC, you're looking at the stories of the Coast Salish people, the people of Haida Gwaii, the Tlingit Nation. They all have different stories about their landscapes and that kind of thing. If you go over into the prairies and onto Ontario, you will read stories from the Cree.
the various different groups of Cree who live over there, and the Anishinaabe and whatnot. And you'll learn more stories from them and hear about different cultures. You also read about different creatures that they have in their mythology. So like the Wendigo of the subarctic region of Ontario and the prairies and that kind of thing, or of course Sasquatch over in BC. So those are ways to understand how the landscape is almost personified in a way by these legends. Do you think for a foreigner, for a traveler that would be, just traveling around Canada and maybe for some of these states that they could travel for a couple of weeks, for example, do you think we can notice these cultural differences, in the reality, in day-to-day life, just exploring? Can we feel that or not really? I think if you're just going to one province, it's really about kind of diving right in, and I think trying to experience the culture from the people who live there and their point of view, right? So like a big thing I like to do when I travel is I go to the local supermarket and I look at what people are buying. I look at the common snacks people have on the shelves, that kind of thing, to see how it is to live there every day and what people do. So that's a big thing, right? Like when you come to Canada, you are inundated with images of maple syrup and moose and bears and these kinds of things, right? And yes, Canadians are a fan of maple syrup. Sure, it's a resource we have on the eastern side of the country, but that's not who we are. And so the big thing is when you come to BC, you might partake in our food. So that, a lot of salmon. We have a big influence of Asian culture and Asian cuisine here. So we have some really world-class Chinese seafood, for example, that kind of thing. A lot of South Asian influences as well. Whereas if you go to Newfoundland on the far other side of the country, the easternmost province, there it's always been a little more isolated. It still has a heavy amount of Irish and Scottish and English traditions and foods and that kind of thing. They have cod tongues that they serve that we have never heard of over in BC. And then, of course, in Quebec, you have their own culture as well, the very particular French-Canadian culture that is alive and well in the province of Quebec, which is separate. So I think you can't really you don't know what it's like to experience Canada so much as that region that you visit in Canada. And as long as you go to the local taverns and pubs, try a local beer or a wine that's made from that area. Don't buy, Molson Canadian, although it's fine. Buy the local brewery beer. Buy the wine that was made in the region that you're visiting. Then you'll start to really understand and experience it. É tarefa difícil ficar a conhecer aquilo a que estamos a chamar de cultura canadiana. O melhor é mesmo mergulhar no local e falar com os locais, que são hospitaleiros e gostam de indicar os melhores sítios a explorar. Hoje estamos focados na Colômbia Britânica, que consiste em árvores e rochedos, já sabemos. Mas o David deixa ainda a sugestão de visitar a ponte suspensa de Capilano, ou, no caso dos mais aventureiros, alugar um carro em pleno inverno e esquiar em Whistler. Devo dizer que me parece muito bem esta opção. Para quem prefere o verão, o melhor é arrumar a Banff ou a Tofino, para quem gosta de apanhar umas ondas fora do nosso país. Ora, para quem se admira sobre ter voltado de férias sem falar assim muito sobre culinária, calma, meus caros ouvintes, eu não vos desiludo. E tu no Canadá não tens, pelo menos noutras regiões talvez, mas ali não tens uma culinária muito tradicional, muito típica, porque lá está, o Canadá enquanto país é muito recente, portanto é natural que o que tenhas seja mais uma fusão de outras culturas e de outras coisas. Não nos podemos esquecer que o Canadá faz parte da Commonwealth, ok? O que significa que tem a rainha do Reino Unido, tem a mesma rainha e que tem algumas coisas que vêm de lá, nomeadamente o peixe frito com batatas fritas, que também é uma coisa muito comum. O que eu comi, que eu experimentei, tem vários tipos de peixe, por exemplo, o bacalhau, foi um dos meus preferidos, adorei, mas porque pronto, né? Uma portuguesinha tem de ir comer bacalhau, se é para comer peixe frito, que seja bacalhau. Mas era fresco, não? Era fresco, era fresco, sim, mas era muito bom, olha, gostei muito. E depois o que eles têm, mas isso é mais na região do Quebec, mas também existe muito pelo Canadá inteiro, é uma coisa chamada poutine. E o que é isto? Isto são batatas fritas com um molho de carne por cima e coalhada e mais assim uma coisa e pronto, é isto. Okay. E pronto. Assim, depois obviamente tens alguns doces, algumas doçarias e eu vou-te falar de uma que para mim é assim uma perdição, que se chama Nanaimo Bar, ok? Que é uma barrita que tem assim uma bolachinha e depois tem um cremezito, depois tem chocolate e aquilo é
maravilhoso, a nível calórico não ligues, ok? Vamos ignorar essa parte. Como é que se costuma dizer? Perdoa-se o mal que faz pelo bem que sabe. Ora, nem mais. É muito boa e é da região de Nanaimo, que é lá na ilha da Vancouver Island, portanto é mesmo do lado da ilha e é muito boa, é mesmo... É assim, para quem não gosta muito de doce, não é bom, mas para mim era ótima. Para pessoas como nós, estamos bem. Exato. Só vos digo uma coisa, com florestas, lagos, neve e ainda por cima doces, estou completamente ganha para o Canadá. Resta-me agradecer à Catarina Gralha e ao David Williams por terem partilhado tanto sobre um país de que afinal sabemos tão pouco. Quanto a nós, até ao próximo destino.